Graças a Deus nós estamos alegres nesta noite, estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença de Deus, adorando na beleza da sua santidade. Quero tributá-lo nesta noite a minha gratidão, meu louvor, por mais uma vez poder estar na sua presença, por mais uma vez e por mais um dia estar aguardando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 24. Vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação na noite de hoje. Vamos ler dos versículos 27 ao versículo de número 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao versículo de número 33. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Enes. Está ali o abnegado servo de Deus, que servimos juntos ali a pátria, e hoje servimos a Deus juntos. Uma alegria muito grande vê-lo conosco nesta noite. Mateus capítulo 24, versículos 27, nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos dos ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém? Podemos ler todos juntos o versículo de número 33. Vamos lá? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém? Assente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos lido nesta noite um texto no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo este em que Jesus prega agora um dos seus maiores sermões escatológicos, um dos seus maiores sermões referindo-se acerca das coisas futuras. E ao discorrer por este texto, Jesus ele traz ao conhecimento de seus discípulos alguns sinais, alguns acontecimentos que serviriam como norteadores de que perto se daria a sua segunda vinda. Jesus fala-lhes acerca de terremotos, acerca de pestes, acerca de epidemias que surgiriam na terra. Jesus fala acerca de nações que levantariam-se contra nações. E neste mesmo texto que lemos nesta noite, Jesus propõe agora aos seus discípulos a parábola da figueira, dizendo que quando todas estas coisas estiverem acontecendo, sabeis que está perto as portas. Parece-me que Jesus estava assistindo os nossos jornais dos dias modernos. Parece-me que Jesus estava lendo os nossos jornais atuais, pois temos visto pestes, epidemias como a gripe aviária, como a gripe suína, nações que estão sendo destruídas por terremotos, por tsunamis, doenças que têm levado a preocupação do maior órgão de saúde da humanidade,
que é a OMS. Nações que se armam, nações que se preparam a ir à peleja contra outras nações. Note que Jesus, ele é bem explícito nas suas palavras. Jesus, ele é bem categórico nas suas colocações, quando ele diz que quando todas estas coisas estivessem acontecendo, sabeis que está perto as portas. Brevemente nós ouviremos o soar da última trombeta. Brevemente esta igreja que ora está reunida, há de adentrar os céus em glória, dizendo que ele é santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória. E nesta noite, tomando por base o texto que ora lemos, tomando por base o texto que lemos na noite deste dia, eu quero vos falar sobre os 3 ângulos do arrebatamento. Quando nós falamos acerca do arrebatamento, ao discorrermos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que em todo o tempo, em toda a história, desde o período velho testamentário ao período neotestamentário, a Bíblia fala-nos acerca do arrebatamento. Dizem os estudiosos que estão catalogadas cerca de 1879 profecias bíblicas, 1879 referências alusivas à segunda vinda de Jesus Cristo. Fala-se mais da segunda vinda de Jesus Cristo do que o seu nascimento. Fala-se mais acerca do arrebatamento da igreja do que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, pois quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que os profetas vaticinaram acerca da vinda de Jesus, os anjos falaram acerca da vinda de Jesus Cristo, pois você se lembra do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, diz-nos a Bíblia Sagrada que estavam reunidas cerca de 500 pessoas no momento, na hora em que Cristo estava sendo assunto aos céus, e todos lá reunidos, pasmos, ao verem aquela cena, ao verem o momento em que Jesus estava sendo elevado aos céus, aparece agora diante deles 2 varões e indaga-os, fazendo-os a seguinte pergunta: varões galileus, por que estão assim pasmos vendo ele subir? Pois da mesma maneira que estão vendo ele subir, hão de vê-lo voltar. O arrebatamento da igreja é algo real. O arrebatamento da igreja não é uma utopia como prega por aí, não, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, falou acerca da sua segunda vinda, pois você se lembra que Jesus expressa-se dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos prometeu que haveria de voltar, e quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos observar que Enoque, o 7º após Adão, ele vaticinou, ele disse que Jesus haveria de arrebatar a sua igreja. E nesta noite, como vos falei, eu quero vos falar sobre os 3 ângulos do arrebatamento. Primeiro ângulo do arrebatamento, o ângulo do desespero. A Bíblia nos fala no mesmo livro, no mesmo Evangelho segundo escreveu Mateus, nos versículos de número 36 a seguir, Jesus dizendo aos seus discípulos, Jesus lhes fala da seguinte maneira: pois o dia da vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, dias em que casavam-se, davam-se em casamento, dias onde havia uma sociedade corrompida, uma sociedade que estava entregue ao seu bel prazer, pessoas que preocupavam-se apenas em banquetear-se. E a história vai nos dizer que era justamente neste contexto, no capítulo 6 do livro de Gênesis,
que Deus escolhe um, que Deus levanta um por nome de Noé, dando a ele a seguinte atribuição: olha, Noé, construa, erija, faça para mim uma arca, pois cairá chuva sobre a terra e não haverá mais fôlego na vida do homem. A história vai nos dizer que durante 120 anos Noé passa anunciando, durante 120 anos Noé passa construindo aquela arca, e a sociedade que lá estava era uma sociedade que ouvia, que observava aquilo que se passava, mas sequer se preocupavam, estavam preocupando-se apenas em festejarem, estavam preocupando-se apenas em adquirir para si bens, pois quando Jesus expressa-se aos seus discípulos, dizendo que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé, Jesus estava querendo transmitir-nos, Jesus estava querendo dizer-nos que assim será também a sociedade que antecede a vinda de Cristo. Então, sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Nós que estamos aqui reunidos, nós que saímos de nossos lares com o propósito, com o objetivo de adorarmos a Ele na beleza da sua santidade, temos enfrentado, temos passado por esta época, pois temos vivido momentos, temos vivenciado uma era onde muitos preocupam-se apenas em ter, em detrimento do ser, onde muitos preocupam-se apenas em administrarem aquilo que ganharam para si, onde muitos preocupam-se apenas em festejar, onde muitos preocupam-se apenas em conquistar para si. Mas note que a Bíblia é bem categórica. Jesus foi lógico nas suas colocações ao dizer-nos que o dia da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. A geração que lá estava não dava ouvidos para aquilo que Noé estava pregando. Nós estamos vivendo esta época, sabe por quê? Nós estamos anunciando o Evangelho do Senhor, a igreja está reunida pregando que Cristo há de voltar, mas aqueles que estão fora, aqueles que estão distantes da presença de Deus, muitas vezes olham para nós com um olhar de desdém, não acreditam que Jesus Cristo há de voltar. A Bíblia nos fala então que Noé, ao encerrar a construção da arca, abre as janelas dos céus, a água começa a sair dos lençóis freáticos e a terra começa agora então a se encher d'água. Acredito que naquela época, ao olharem aquilo que estava acontecendo, entraram num desespero. Sabe por quê? Porque até então não havia chovido na terra, a terra era regada apenas por um sereno, e acredito que vinham até a porta da arca e começavam a bater a porta da arca, dizendo: Noé, abre-nos a porta, Noé, Noé, abre-nos a porta. O ângulo do desespero estava tomando conta da terra. Assim se dará a partir do momento em que a igreja for arrebatada da terra. A história vai nos dizer que enquanto a terra estava lá sendo cheia d'água, enquanto a terra estava lá cheia de corpos jazendo sobre a face da água, Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras estavam salvaguardados dentro da arca. Então, sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Quando o ângulo do desespero tomar conta da terra, quando o ângulo do desespero cair sobre a terra, a igreja estará guardada nos céus, a igreja estará para sempre nas bodas do Cordeiro, dizendo que ele é santo, santo, santo. Você pode dizer que ele é santo, você pode por um momento adorar nesta noite, pois a presença dele já é real no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ângulo do arrebatamento, o ângulo do desespero. Mas nesta noite caminharemos então, seguindo a mesma temática, para o segundo ângulo do arrebatamento. Que ângulo é este? O ângulo da tristeza. Você se lembra do capítulo 20
dirigia-se aos seus discípulos por intermédio das parábolas, Jesus utilizava-se, Jesus trazia a eles aquilo que fazia parte do seu contexto, aquilo que fazia parte do seu dia a dia. E no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus fala lhes dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Note que Jesus não as chama de noivas, Jesus as chama de virgens, pois segundo a cultura judaica nos ensina, toda noiva ela tinha consigo um cortejo, toda noiva trazia consigo 10 virgens que a acompanhava no período que antecedia o dia do seu casamento. A Bíblia nos fala então que Jesus é bem claro dizendo que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Entre aquelas 10 virgens que lá estavam, embora todas fossem virgens, embora todas trajassem como virgens, havia sim uma diferença entre elas. 5 eram prudentes, 5 eram sábias, 5 eram inteligentes, estavam aguardando, irmão Alexandre, o momento em que o noivo haveria de vir, estavam aguardando, Ricardinho, o momento em que o brado iria ser anunciado, que o noivo haveria de vir. Mas infelizmente, entre aquelas 10 que estavam lá, havia 5 que eram imprudentes, 5 que não estavam nem aí com aquilo que haveria de acontecer, 5 que não se preocuparam, que estavam levando uma vida desregrada, estavam andando de qualquer jeito. A história vai nos dizer que aquelas 10 virgens que estavam lá, as prudentes, partiram levando consigo lâmpada, mas levando consigo também o azeite. Note que havia algo que as diferenciava, pois aquelas 5 virgens imprudentes, aquelas 5 virgens loucas, portavam consigo apenas a lâmpada, e ao partirem e ao aguardar o noivo, a história vai nos dizer que todas tosquenejaram, que todas dormiram, que todas cochilaram diante da espera. E infelizmente nós que estamos aqui nesta noite temos ciência e estamos conscientes que há pessoas em nosso meio que, ao aguardarem a vinda do noivo, estão cochilando, estão andando displicentes, trazendo consigo apenas a lâmpada. A história nos fala que à meia-noite ouviu-se um brado, aí vem o esposo, como já foi pregado aqui aos nossos ouvidos, quando o nosso pastor pregou na igreja, quando disse que o brado foi à meia-noite, não quer dizer que o arrebatamento se dará à meia-noite com exatidão, não, mas meia-noite ela nos indica o encerramento de um dia e o início de um próximo dia. Quando se ouve o brado, aí vem o noivo, sendo já meia-noite, quer nos dizer que encerra um período e iniciará um outro período. Que período é esse? É o período em que a igreja estará na glória, dará um período de aguardo e iniciará um período de gozo eternamente na presença daquele que é, daquele que faz, daquele que opera e daquele que está aqui no nosso meio nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Note que quando é dado o brado, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. A Bíblia é bem clara ao nos dizer que sair ao encontro ou ir ao encontro do noivo. Você se lembra do primeiro livro escrito pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 17, Paulo expressa-se dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. À meia-noite ouviu-se um clamor. Note que a Bíblia é bem clara ao nos dizer que à meia-noite a
virgens loucas, ela encontra as portas fechadas, e a tristeza começa agora então a tomar conta dos seus corações. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que infelizmente existem pessoas em nosso meio, pessoas que andam conosco, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não surte mais efeito na sua vida. Pessoas que dizem ser crentes, que andam com crentes, mas o evangelho não surte mais efeito na sua vida. Mas infelizmente, quando desce o brado, aí vem o noivo, encontrarão as portas fechadas. E a Bíblia nos fala então que elas entram em uma tristeza muito grande, e elas começam a dizer: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo, ele quem? O noivo. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Pode ser agora, pode ser a qualquer momento. E oxalá, deveras, Deus, que todos nós que estamos aqui nesta noite podemos adentrar e encontrar as portas abertas. Sabe por quê? Porque o âmbito da tristeza vai tomar conta da terra. O âmbito da tristeza vai permear o seio da igreja. Mas que igreja? A igreja que estiver aqui, a igreja louca, a igreja que não se preparou, a igreja que não se ataviou, a igreja que não se prontificou e foi preparar-se a partir do momento em que o noivo veio. Já era tarde. Infelizmente, a tristeza tomou conta do coração daquelas 5 virgens loucas que lá estavam. O âmbito da tristeza vai tomar conta da face da terra. Terceiro ângulo do arrebatamento, o ângulo que nós mais almejamos, o ângulo melhor dizendo final, né? O ângulo que a igreja que está aqui nessa noite tanto espera. E que ângulo é esse? É o ângulo da alegria. Note que entre aquelas 5 virgens prudentes que lá estavam, elas puderam adentrar para as bodas do casamento. Estavam festejando, estavam vivenciando 7 dias de festa, coisa assim que a cultura judaica fazia. Eram 7 dias de bodas, presbítero Rafael. Eram 7 dias de alegria, todas perante o noivo, perante a face daquele que eles tanto esperaram. Agora eram lá 7 dias de alegria. Capítulo 19 do livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, lá no capítulo de número 19, nos diz assim: e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o céu, e os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo de número 7: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O ângulo da alegria estava tomando conta da igreja do Senhor, pois todas estavam lá na chamada bodas do Cordeiro, e é este o ângulo que a minha alma anela. Mas infelizmente, meus queridos, terão pessoas que andam conosco, pessoas
isso é uma realidade. Não podemos nos omitir, não podemos omitir aquilo que a Bíblia nos ensina, pois a Bíblia é clara ao dizer que terão pessoas que não estarão lá. Mas eu quero crer nesta noite e quero louvar o nome daquele que vive e reina, que todos nós que estamos aqui já nos aprontamos, já estamos aguardando o soar da última trombeta, já estamos aguardando a meia-noite de Deus, o encerrar de uma época e o início da tão esperada bodas do Cordeiro. Agora o mais interessante é que esses 3 ângulos eles se darão na mesma hora. Esses 3 ângulos estarão ocorrendo no mesmo instante, não serão distintos um do outro, não. O ângulo do desespero tomar conta desta sociedade corrompida, desta sociedade perversa, desta sociedade que tenta sufocar a igreja do Senhor, estarão diante deste ângulo, o ângulo do desespero. O ângulo da tristeza tomará conta também daqueles que professam a nossa fé, mas que estão longe dela. Professam a fé em Cristo, mas que ao mesmo tempo estão longe dele. Louvam apenas com os lábios, mas o coração está distante. O ângulo da tristeza tomará conta deles. Mas também, assim como o ângulo do desespero e o ângulo da tristeza, o ângulo da alegria estará acontecendo na mesma hora. Enquanto a terra estará sendo acometida da grande tribulação, nós que aguardamos a vinda do Mestre estaremos para sempre dizendo que é santo, 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 santo. Pode adorar Ele nesta noite. Você pode fechar os seus olhos e nesse momento rasgar o seu coração perante Ele e dizer com a sua voz que Ele é santo, 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 e que toda a terra cheia da sua glória. Eu sinto a presença de Deus. Os 3 ângulos do arrebatamento. Agora, para nós encerrarmos, minha avó já se foi embora também. Existe uma história muito antiga que um carteiro saiu a entregar cartas, portando consigo algumas cartas. Ele faz todo o seu trabalho, entrega uma a uma, mas quando ele chega na última carta que estava em suas mãos, nas portas de quem haveria de ser entregue a carta, ele observa que naquela carta não possuía o selo. Você está entendendo o que eu quero dizer nesta noite? O Senhor nos deixou o selo, a saber, o Espírito da promessa, o Espírito que convence o homem do pecado, o Espírito que nos trouxe aqui nesta noite, o Espírito que nos selou. Mas infelizmente terão pessoas que passarão e que se assemelharão a 5 virgens destas, chegarão na porta, mas por não terem o selo, ouvirão: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Terão pessoas que ouvirão isso, mas eu louvo o nome do Senhor nesta noite, porque essa igreja que está aqui reunida está aguardando o soar da última trombeta, e a qualquer momento adentraremos a este céu em. E para nós encerrarmos, coloque-se em pé sempre para as 9. Seremos arrebatados para sempre, para estarmos para sempre com o Senhor lá nos céus. Se você puder adorar Ele.
glória.